Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 17 de maio de 2022. E não se esqueça de participar do nosso sorteio. Vamos juntos ampliar a divulgação do nosso podcast Evangelho do Dia, que neste mês faz 3 anos sem interrupção. Então, no nosso canal do YouTube, Peregrinos do Rossio, se inscreva, curta, compartilhe e comente. O sorteio do pingente italiano exclusivo será no dia 23 de maio de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Amém. João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui em João, capítulo 14, versículo 27, começa a despedida de Jesus. E no final deste capítulo, encerra a conversa dizendo: Levante-se, vamos embora. Mas, em vez de sair da sala, Jesus continua falando por mais 3 capítulos, o 15, o 16 e o 17. Se lermos esses 3 capítulos, vemos a seguinte frase no início do capítulo 18. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos e foi além da torrente de Cedron, onde havia um jardim no qual entrou com os seus discípulos. Repare que no capítulo 18 há uma continuação de João capítulo 14, versículo 31. Então você pode ler até o capítulo 14, versículo 31 e pular para você entender lá no capítulo 18, versículo 1. Você vai perceber que há uma continuação. O Evangelho de João é como um belo edifício, construído lentamente, pedra por pedra, tijolo por tijolo. Jesus comunica sua paz aos discípulos. A mesma paz será dada após a ressurreição. Esta paz é uma expressão da manifestação do Pai, como Jesus disse anteriormente. A paz de Jesus é a fonte de alegria que ele nos comunica. É uma paz diferente da paz que o mundo nos dá, diferente da Pax Romana. No final do 1º século, a Pax Romana foi mantida pela força e pela expressão violenta contra os movimentos revolucionários. A Pax Romana garantiu a desigualdade institucionalizada entre cidadãos romanos e escravos. Esta não é a paz do reino de Deus. A paz que Jesus comunica é o que o Antigo Testamento chama de Shalom. Shalom é a felicidade completa de toda a vida, de todos os setores da vida, em torno dos valores de uma pessoa. Jesus vai ao Pai para poder voltar imediatamente. Ele dirá a Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Subindo ao Pai, voltará por meio do Espírito que nos enviará. Sem o retorno ao Pai, ele não poderá permanecer conosco através do Espírito. Jesus havia terminado a última conversa com os discípulos. O príncipe deste mundo ia querer se impor ao destino de Jesus. Jesus morrerá?
Na realidade, o príncipe, o tentador, o diabo, nada podem fazer contra Jesus. O mundo saberá que Jesus ama o Pai. Este é o grande testemunho de Jesus que pode levar o mundo a crer nele. Ao anunciar a Boa Nova, não se trata de divulgar uma doutrina, nem de impor uma lei canônica, nem de unir todos numa organização. Acima de tudo isso, trata-se de viver e irradiar o que o ser humano deseja e o que há de mais profundo em seu coração, o amor. Sem isso, a doutrina, a lei, a festa não passa de uma camada superficial. Estas são as últimas palavras de Jesus, expressão de sua decisão de ser obediente ao Pai e de revelar o seu amor. Em uma das orações eucarísticas, na hora da consagração, se diz: na vigília de sua paixão, na véspera de sua paixão, ele a aceita voluntariamente. Em outro lugar, Jesus diz: é por isso que o Pai me ama, porque ofereço a minha vida e depois a tomo de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a ofereço gratuitamente, porque tenho o poder de oferecê-la e o poder de retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. São Pascoal Bailão. Pascoal nasceu na cidade de Torre Formosa, na Espanha, no dia 16 de maio de 1540. Filho de uma família humilde, foi pastor de ovelhas e aos 18 anos, seguindo sua vocação, tentou ser admitido no convento franciscano de Santa Maria de Loreto. Sua primeira tentativa foi frustrada, mas por causa de seus dons carismáticos, ele pôde ingressar na ordem. Pascoal foi humilde e permaneceu um simples irmão leigo, exercendo as funções de porteiro e ajudante dos serviços gerais. Bom, caridoso, obediente às regras da ordem, fazia penitência constante, alimentando-se muito pouco e mantendo-se em constante oração. Defensor extremado de sua fé, travou grande luta contra os calvinistas franceses que negavam a Eucaristia. Apesar da sua simplicidade, Pascoal era muito determinado quando se tratava de dissertar sobre a sua espiritualidade e conhecimentos eucarísticos. Ele morreu no dia 17 de maio de 1592, aos 52 anos, em Vila Real, Valência. São Pascoal é patrono dos congressos eucarísticos. Ó Deus, que fizestes resplandecer São Pascoal por um profundo amor para consagrados mistérios do corpo e sangue do vosso Filho, concedei-nos acolher em nossa vida as riquezas espirituais de que ele se alimentava neste sagrado banquete. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça, nos falamos amanhã.